Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Todo mundo me escuta bem? Boa noite, boa noite. Nossa primeira aula do Magos da Nova Era. Eu confesso que eu estava bem ansioso por esse curso, porque é realmente um novo salto na vida profissional de vocês como terapeutas. É realmente algo que veio aí para somar de uma forma mais intensa. O Magos ele já teve diversos rascunhos e diversos projetos, mas eu acredito que esse tempo trouxe o melhor. Ele tinha uma data, né, que era para ter sido lançada ali um pouquinho lá atrás, mas eu compreendo que o universo ele tem as suas formas de trabalhar. E uma das formas eu fui atrás de mais conteúdo, de mais cursos, de mais pesquisa, de mais embasamento, e o Magos ele está mais completo. Então eu falo que se a gente tivesse, deixa eu virar um pouquinho as luz, que se eu tivesse gravado Magos antes, talvez eu não teria esse conteúdo que nós vamos ter hoje, tá? Beleza, pessoal me informando que o áudio tá bom. Gente, eu tô com um pouquinho de alergia, vocês não têm noção. O cachorro tava ficando muito tempo sozinho. Aí eu falei, eu não posso pegar outro cachorro agora na altura do campeonato. Aí eu peguei um coelho para ele. E aí eu acho que de ficar com os coelhinhos, eu tô com uma alergiazinha dos coelhos, olha. Aí tô jogando bastante luz aqui, filtro, para não aparecer tanto, mas o mestre de vocês tá alérgico hoje. Bom, então o Magos da Nova Era, ele é um curso que ele vai ser baseado em três pilares. O primeiro pilar é um pilar crístico, porque o primeiro mago que realmente fez história foi o Mestre Jesus. Então, é uma jornada não crística, porém tem um bom embasamento crístico. Então, é a jornada de todo o processo que esse grande mestre passou na Terra, e é o processo que muitas vezes nós passamos. É uma jornada que traz três pilares: esse pilar crístico, um pilar da psicanálise e um pilar da neurociências. Existe um pilar espiritual, que é um pilar extra. Para quem não quiser acompanhar o pilar espiritual, ele será à parte, porque é um módulo que somente pessoas que são da espiritualidade, que gostam desse assunto e desse tema, vão participar de um grupo seleto, e o grupo estará lá, né? Mestre, eu quero entrar para ver como é que funciona, não quero saber do grupo espiritual, então eu saio fora e fico apenas no contexto desses três ícones que nós vamos abordar aqui. Tem um contexto espiritual no Magos? Sim, existe uma abordagem espirituosa. Existe uma abordagem onde eu falo não somente do Mestre Jesus, mas de todos os mestres que passaram por essa terra. De todos não, de alguns. Vamos falar de deuses, nós vamos falar das figuras arquetípicas dos deuses. Então, os pilares que compõem esse curso são pilares que são o nosso dia a dia. E por que eu falo do nosso dia a dia? Porque o dia a dia do profissional é o dia a dia, uma rotina da vida do seu paciente. O seu dia a dia espelha o dia a dia de um cliente, de um paciente. Ao ato de você acordar, escovar os dentes, brigou com o marido. Teu paciente também briga com o marido. O ato de você ir ao supermercado e, de repente, discutir com alguém na rua, no trânsito. Somos seres humanos. Não é porque somos terapeutas que temos vivências diferentes das deles. Porém, nós precisamos entender uma coisinha aqui. Quando nós nos tratamos, nós podemos sim depois tratar o outro. Mas primeiro essa experiência ela tem que reverberar em nós. É o que eu preguei durante todo o curso do Master em Divórcio Energético. Como é que eu aplico um divórcio energético no outro se eu continuo preso? Como é que eu desato as amarras de uma outra pessoa se eu ainda estou preso? Então, não faz sentido na questão da coerência e da moralidade. Eu preciso estar com a minha vida em ordem para poder ajudar o outro. Quem fez bingo, grita bingo. Já começamos com os bingos aqui. O Magos da Nova Era, ele surge de um conceito onde eu começo a ver alguns terapeutas, vai daí 1 ano e pouquinho que eu estou na internet, 1 ano e alguns meses,
E nesse 1 ano e alguns meses, eu percebi que tem muitos terapeutas que não conseguem desenvolver a sua carreira. Existem muitos terapeutas que não conseguem ainda fazer uma consulta. Eu tô cansado de ensinar a fazer consultas, mas mesmo assim tem alguns terapeutas que não sabem, não conseguem pegar uma ficha de anamnese, anotar um prontuário ou, de repente, prescrever ali um floral de Bach, ou enfim, que seja, não consegue, não tem esse domínio, não tem essa ciência, não tem esse conhecimento, precisa de aprovação a todo instante. Né? Eu vejo terapeutas que estão com a síndrome do estudante. Eu preciso de mais, mais, e não aplica. A síndrome do estudante, ela não é ruim, desde que você utilize parte do que você está aprendendo. Uma vez eu escutei de uma conhecida, todo conhecimento que te é dado, ele vai ser cobrado um dia. E aquilo fez muito sentido para mim. Fez muito sentido. Quando vocês falam assim, mestre, mais um novo curso, ou que você está fazendo, ou que você está gravando, é porque realmente eu preciso utilizar todo esse conteúdo, ou que eu aprendi, ou que eu tenho para fornecer. Uma vez que eu coloco isso para fora, o universo ele encontra em mim um princípio de coerência. Ou seja, eu tenho para dar. Então ele coloca pessoas alinhadas ao meu caminho que precisam disso. Olha que bingo incrível. Enquanto você está na síndrome do estudante e não sai da síndrome do estudante, fica ali parado, só estudando, acumulando curso, apostila e material e não coloca isso em prática, o universo não vai trazer clientes qualificados, pacientes que de repente vão pagar um alto valor pela sua consulta. E aí a tua carreira fica na inércia. Mestre, já fiz tudo, fiz curso de marketing digital, eu fiz curso daquilo outro, não consigo ganhar nem R$ 2.000 como terapeuta. O problema não está naquilo que você aprendeu, o problema está em você. Existe algum sabotador na tua vida que ainda não está deixando você crescer ou prosperar na vida. O Magos da Nova Era será um curso, essa jornada, onde eu vou ensinar vocês a tratarem o paciente de vocês de uma forma nunca vista antes. Inclusive, nós teremos essa aula aqui hoje, que é para falar sobre essa jornada, é uma aula introdutória do Magos, e vocês vão perceber a complexidade e a profundidade. Hoje eu estava revendo os slides, né, antes dessa aula, e slides que eu escrevi já tem alguns meses, porque o curso do Magos, ele foi realmente lançado no final de dezembro, né? Já era até para ter sido gravado. Mas é como eu disse, o universo estava esperando esse momento, porque estou terminando alguns cursos, eu fiz 4 cursos de psicanálise agora recentemente, estou terminando, faltam 2 ainda para terminar, mas 2 eu já concluí, faltam 2 ainda, como vocês bem sabem, e eu não tinha esse conhecimento. Então eu consegui agregar. E hoje, revisando os slides que já estavam prontos, eu falei, não, tem conteúdo para adicionar aqui. E eu adicionei alguns conteúdos e mudei algumas estratégias, alguns pontos de vista. E realmente esse será um curso que vai não só mudar a sua vida profissional, não é somente a sua carreira, mas sim quem você é. Para os meus alunos que já me conhecem, em todas as aulas, eu procuro tratar o terapeuta. Porque o terapeuta, estando firme e forte, bom energeticamente, ele consegue ter sucesso e êxito em todos os seus atendimentos. Então, nós teremos técnicas de reprogramação mental e vibracional. Essas técnicas não são meditações guiadas apenas. Essas técnicas, elas passam por frequenciação, ou seja, elas são frequenciadas com gráficos radiônicos, com energia taquiônica, com reiki, com cura quântica. E quando vocês entram durante toda a técnica nesse mundo quântico de desdobramento consciente, inconsciente, ou até mesmo acordado, porque não consegue visualizar, o teu campo vibracional está sendo reprogramado. Você estará recebendo tudo isso aqui 2 vezes. A primeira eu já enviei e a segunda vocês estão recebendo de forma aí mais presencial, digamos assim. Ao vivo. Então, vocês passam por essas técnicas, não é somente para expandir a consciência na visualização. Não, é porque vocês estão recebendo de mim um atendimento. Vocês estão recebendo um atendimento que realmente vai trazer para vocês uma reprogramação quântica no seu campo vibracional. Que é o que todo mundo precisa. Eu preciso de reprogramação vibracional a todo instante. Eu tenho os meus mestres para fazerem isso por mim e vocês têm a mim para fazer para vocês. E agora os clientes de vocês irão procurar vocês para fazer isso.
Fez sentido? Então, eu quero que vocês compreendam hoje nessa aula que a informação que será entregue para vocês nesse curso serão informações que vocês têm que colocar em prática. Existe realmente um momento de estudos. Você estuda e beleza. Agora tem o momento de eu te colocar. Hoje, nessa aula, eu quero falar muito sobre isso. O empurrão que eu quero dar na carreira quântica de vocês. Vocês já são terapeutas. Vocês têm aí, sei lá quantos certificados. Outro dia eu falei, eu não sei para qual grupo que foi que eu falei, os alunos falando de certificados, eu falei, vocês têm certificado, foi no curso, né? Na mentoria Radiestesia 10K, onde eu ensino a faturar 10 mil reais por mês com radiestesia. Se fizer tudo que está ali, colocar em prática, se fizer, com certeza vai colapsar 10 mil. E eu falei, vocês têm certificados guardados na gaveta. Não posta os certificados que tem nem para os clientes verem que vocês são formados. Chega de acumular certificados. Isso aqui não é mais um curso. Magos da Nova Era não é mais um certificado, mais um curso. Aqui vai ser definitivo. Aqui eu empurro você para sua carreira. Aqui eu realmente vou olhar para você e vou falar, olha, eu tô aqui, o que mais que você precisa? E agora? Chega de desculpinha esfarrapada. Vamos ganhar dinheiro, ou vamos ajudar, vamos cumprir a sua missão. E eu sei que existem terapeutas aqui que não estão nesse curso apenas para trabalharem com isso e ganharem dinheiro com isso. Eu sei que tem pessoas aqui que estão procurando a sua própria cura, a cura de um parente, a cura de um filho, de uma filha, a cura de repente, alguém da família, e nós vamos atrás dessa cura, custe o que custar. Eu estarei com vocês durante todo o curso, segurando as mãos de vocês, eu e Deus, ajudando e apoiando e empurrando para que essa carreira vá para frente. Agora, existe o querer, né? Eu estou falando aqui do que eu quero fazer com vocês. Bebezinho, para fora, filho, vai para o quarto. E se ele latir aqui, eu dou um pulo. Existe o querer, existe o ato de querer. Não adianta de nada eu ficar aqui falando, trazendo técnica, trazendo informações profundas, trazendo contextos, lá no grupo espiritualista ensinando tudo aquilo que eu possa ensinar do mundo espiritual e você não colocar em prática. E não desejar essa mudança profundamente. Então, o Magos da Nova Era, ele é um novo passo. E, assim, o Magos, ele não era para ser liberado para ninguém, a não ser quem passou, pelo menos, pelo curso Cura Quântica 1 e 2. Ah, mestre, não sou formado em radiestesia, mas tem que ter Cura Quântica 1 e 2. Então, os alunos novos que estão aqui na aula pela primeira vez, para esse curso mínimo Cura Quântica 1 e 2. Tá? Vocês precisam compreender de campos morfogenéticos e de como trabalhar num espectro grande com tudo isso, porque nós vamos falar muito de cura quântica durante todo o curso. Bom, vamos então começar a nossa jornada terapêutica, onde eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar todo esse conteúdo do Magos da Nova Era. Deixa eu mudar aqui. Beleza. Então vamos lá. O Magos da Nova Era, ele é uma jornada de 9 aulas, tá? As 9 aulas compõem a jornada Magos da Nova Era. Existem depois algumas aulas aí que realmente serão perguntas e respostas, aulas complementares, mas o Magos da Nova Era, ele tem uma jornada. E a primeira aula dessa jornada se chama a Anunciação, o chamado. É um ponto de vista mais crístico, né? Não é nem cristão, é crístico, onde nós começamos com a anunciação do nascimento de Jesus. O chamado realmente do ventre que acolheu esse grande mestre. Na anunciação, no chamado, nós começamos a entender o chamado realmente desse mago que vai nascer. Esse mago que, no caso, nós estamos aqui metaforicamente lançando isso para vocês. O mago da Nova Era, ele não vai ser um feiticeiro, um manipulador, um ilusionista, não tem nada a ver com isso. O mago é aquele que opera entre o consciente e o inconsciente, entre o visível e o invisível. É o início da expansão da consciência. O mago da Nova Era, ele é uma potencialidade. Ele começa a conseguir expandir a sua consciência para expandir a consciência do outro. Porque, ora, nós só conseguimos sair dos nossos problemas a partir do momento que temos possibilidades. Um potencial campo de possibilidades. Várias janelas e várias portas se abrem como? Através da expansão da consciência.
Quando eu começo o meu processo de expansão da consciência, eu consigo encontrar soluções, portas, onde não haviam. Essa potencialidade me traz a capacidade de agir. Ela traz a capacidade para que eu possa orientar. O terapeuta que não tem a expansão da consciência, que não passou por processos de expansão da consciência, não tem vocabulário, não tem dialeto para poder orientar. Quem fez bingo, grita bingo. O terapeuta não passou por nada, não tem uma mudança de vida, não teve uma alteração de estado, não teve um nada na vida. Como é que ele pode pegar alguém com problema e poder orientar? Fez sentido? Nós precisamos ter as nossas vivências espirituais, as nossas vivências filosóficas, os nossos momentos onde nós quebramos a nossa cara. Quantas vezes eu não chego aqui para vocês e falo, gente, olha, meu dia foi assim, acabou. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu tenho o título de mestre porque eu estudei muito para estar aqui. Estudei muito, muito, muito e tenho o que oferecer para ser um mestre. Não é porque eu sou um Superman ou um super-homem, ou seja lá qual figura heróica que vocês possam imaginar. Eu tenho as minhas vivências. E quando eu encontro um ponto de objeção dentro da minha vida, o que eu preciso fazer? Expandir a consciência. Bingo! Porque quando eu faço a expansão da minha consciência, onde eu me conecto com a fonte criadora, todas as possibilidades, elas se aparecem como possibilidades para que eu saia daquele problema, para que eu saia daquela objeção, para que eu encontre uma saída, uma melhora, uma evolução, seja lá o que for. Esse é o campo da potencialidade, que é o campo das possibilidades e oportunidades. Passando por este campo, eu tenho a capacidade de agir porque eu tenho escolhas, portas para onde bater, por conta da expansão da consciência. Bingo! O grande chamado é quando eu entendo que o mestre da nova era, ele tem que ter uma chave para fazer a mediação entre os planos. Ah, mas o mestre está falando somente do plano espiritual? Também. Só que existem planos dentro do nosso paciente, dentro do nosso cliente, que não são espirituais. Dois planos terríveis: o consciente e o inconsciente. O consciente dominado muitas vezes do ego e o inconsciente dominado de um script de informações da vivência dele, desde o seu nascimento, as informações que a mamãe jogou em cima dessa barriga, desde as brigas que essa mamãe presenciou com esse bebê na barriga, as informações gestacionais que eu expliquei lá na mentoria Despertar Quantum. Olha que incrível. Os planos não se atribuem, não são presos apenas a plano espiritual e terreno. Não! Eu tenho um plano consciente, um plano inconsciente, um plano mental, um plano espiritual, um plano emocional e um plano físico. Quando o mago ele recebe esse chamado, e mago aqui é a metáfora para que vocês compreendam o curso. Aqui a metáfora toda vai levar no nascimento de Jesus, que é o mago dessa nova era, que é quem nós vamos ancorar essa energia e essa egrégora desse curso. Se vocês não sabem, Magos da Nova Era, a egrégora é uma egrégora crística. No curso Cura Quântica nível 1, foi dado a São Miguel Arcanjo e ao Arcanjo Metatron. Cura Quântica nível 2, nós entregamos ele à Fraternidade Branca. O Radiestesia Alquímica foi um curso onde eu entreguei para o mestre Saint Germain, o pai da grande transmutação e da alquimia. E o Magos da Nova Era é um curso crístico. Mestre, mas tu vai falar de lei religiosa? Jamais, aqui não cabe religião. Aqui cabe a história de um dos maiores magos que passou pela Terra. Mestre, mas como que tu fala que Cristo era mago? Os milagres que ele operava. Talvez a palavra mago ela só se enquadre aqui por uma questão aí marqueteira pelo curso, mas entretanto, todavia e sobretudo, a operação da alquimia e do milagre, ela vem de uma força magística. Ela vem da manipulação da energia que nós temos dentro de nós, que é a energia primordial. Magos da Nova Era. Eu precisava escolher o nome para esse curso. Para mim fez sentido Magos da Nova Era. Para mim fez sentido associar isso com o primeiro mago que houve na história. Um dos primeiros que realmente se permearam através dos tempos, que é o próprio Jesus. Aí algumas pessoas falaram para mim, né, o pessoal da equipe, mas principalmente os que estão aqui comigo, mas Jesus não tem nada a ver com isso. Eu falei, como não?
Uma estrela guia 3 reis magos para chegarem até onde ele estava para presentear uma criança com ouro, incenso e mirra. O que uma criança faz com isso? Magia, alquimia. Bingo! É a parte da história que foi vetada, é a parte da história que não foi contada. E aí, logo à frente, nós temos até comandos quânticos que Cristo dava, e um deles está no Cura Quântica, Efata. Um feitiço. É literalmente um feitiço. Abra-te, Efata. Nós começamos a compreender que Jesus ele manipulava elementos. Quando ele curou o cego, ele cuspiu no chão e com o lodo que passou nos olhos do cego, ele o curou. Ele poderia ter usado uma palavra, mas ele preferiu usar a alquimia. Ele preferiu utilizar ali o dom da manipulação da matéria. Para que isso? Para deixar registrado para nós, para a nossa psique humana, que tanto precisa de provas e provações e afirmações, que se ele, que era o Filho de Deus, que poderia fazer todas as coisas com um simples estalar de dedos, utilizou ferramentas, manipulou elementos, nós também precisamos nessa realidade utilizar ferramentas e manipular os elementos. Quem fez bingo, grita bingo. Isso é lindo. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Bom, o mago da nova era ele tem que saber a mediação entre os planos. Por isso que existe a anunciação e o chamado. Na primeira aula, nós começamos a entender o que é que o mago vai fazer ali, esse mago da nova era, que é o título que eu vou dar amorosamente para vocês ao final do curso. Serão terapeutas de sucesso. O que esse mago ele vai fazer? Eu preciso anunciar o que você vai fazer. Eu preciso te explicar antes de te entregar o chamado. O anjo apareceu para Maria e disse: tu vais gerar o Filho de Deus. Maria tinha livre-arbítrio de falar: não, no meu ventre não. E não foi isso que ela fez. Ela aceitou o chamado. Mas aqui ninguém é obrigado a aceitar o chamado. Vocês são livres. Livre-arbítrio para todos. É obviamente que eu sei, e não posso ser ignorante de falar isso para vocês, que através desse curso, que através desse chamado, a agenda de vocês vai lotar. É obviamente que eu tenho que falar isso. Terapeutas de sucesso, terapeutas que têm um bom dialeto, uma boa verbalização para se comunicar com o seu cliente, que tem conteúdo para entregar para o seu cliente, seja lá qual for o problema que ele esteja passando. Se é um luto, se é uma separação, se é uma perda, seja lá o que for. O terapeuta é aquele que aprende a operar entre o campo psíquico e o campo espiritual, o campo físico e volta para o campo espiritual, o campo mental e o campo emocional. O terapeuta que se forma nesse curso, ele aprende a se transicionar entre todas essas camadas, entre todos esses planos que tanto atrapalham a vida do ser humano. Às vezes o ser humano está com um problema físico que está sendo desencadeado lá no emocional. Bingo! Fibromialgia é o quê? Problema emocional não curado que está aqui girando e rodando e atrapalhando e adoecendo até que chegue no campo físico. É simples. Aqui você instala a identidade do sucesso dos seus atendimentos. Porque você conhece, você domina, você irá dominar. Logo na primeira aula. Isso aqui, galera, eu estou falando para vocês da nossa primeira aula. A primeira aula que chama Anunciação e Chamado. Isso aqui eu vou desmembrar para vocês em uma aula, que eu não sei nem quantas horas vai dar. Tá? Esse material todo, a Anunciação e o Chamado, é da primeira aula. Imagina o que vai ser esse curso. E aí, durante essa aula, eu quero interrogar você, porque já que era o chamado, a anunciação, eu quero olhar para vocês e perguntar se vocês estão atuando como um operador, um técnico daquilo que sabe o que está falando, ou ainda como um aprendiz? Pergunta profunda, né? Existe um momento em que o terapeuta ele entende que não é mais um buscador de informações. Ele é um operador. Ele domina aquilo. Ele tem um inventário de ferramentas das que ele já sabe fazer, das que ele já domina. E dentro dessa primeira aula é isso que nós vamos fazer. O inventário de ferramentas. É uma das primeiras ferramentas que eu vou entregar para vocês. O inventário de ferramentas do terapeuta. O que é que você já sabe fazer?
Ah, eu já sei ser um psicanalista, eu já sei fazer reprogramação mental, eu já sei fazer reiki, eu já sei fazer radiestesia, e dentro da radiestesia, eu sou especialista em cura, em amor, em prosperidade, blá, 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 blá. Nós vamos nomear isso. Porque tem terapeuta que fica perdido. Tem terapeuta que manda mensagem no suporte perguntando qual gráfico utilizar para determinada situação. Sendo que tem uma bagagem estrutural de cursos. Esse terapeuta ele passou por 10 cursos de cura quântica, ele está preocupado em qual gráfico ele vai utilizar para, sei lá, uma alergia. Por que está perdido se você tem tanto? Porque você nunca fez um inventário das suas ferramentas. Quem fez bingo aqui? Quem tem um inventário de ferramentas? Quem aqui já anotou todos os cursos que fez? Quem aqui já colocou todas as especialidades no papel? Quem aqui colocou, enumerou todas as ferramentas que tem para um atendimento de sucesso? Bingo! É isso que faz a diferença. É isso que realmente faz com que você consiga entender que você não é um simples operador, e sim você agora é um mestre naquilo que você faz. Eu quero também que vocês entendam que aqui dentro nós teremos um diagnóstico de imaturidade profissional. Mestre, que maluquice é essa? Diagnóstico de maturidade e maturidade profissional? Sim. Quando você olha para mim e fala, eu não sei fazer tal coisa, eu não consigo fazer um vídeo na internet, eu não consigo, eu não sei falar, eu não posso, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei, eu não sei, eu não consigo aprender. Isso é uma imaturidade profissional. É imaturidade. Você gastou tanto, comprou tantos cursos, onde é que você está errando? Por que não está decorando? Está assistindo as aulas na velocidade 2 só para acabar logo e pegar o certificado? É imaturidade, é molequice, é meninice. Porque o bom terapeuta não faz isso. Ele precisa ganhar o conhecimento, ele precisa estudar, ele precisa ler. Ele está cuidando de vidas, ele não está cuidando de plantas ou objetos. Ele está cuidando da vida de alguém que, de repente, pode estar numa síndrome de pânico ou numa síndrome de depressão que vai acabar tirando a vida. Vocês não estão cuidando de plantas e nem de objetos. A síndrome do eterno estudante. Eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Ah, não, mas o curso de cura quântica do mestre, para mim, não sei, muita coisa, não sei o que. Eu vou lá fazer mais o curso de cura quântica. Para quê? Para quê? Utiliza o que você tem, domina o que você tem, aperfeiçoa aquilo que você tem. Bingo! É isso que eu faço. Os cursos que eu passo, cursos de 5, 6, 7, 8, 10 mil reais, os meus alunos, os monitores estão aí, que não é mentira minha. Curso de 6 mil reais que eu não gostei, mas eu tinha que extrair alguma coisa dali. Extrair alguma coisa dali e converto para aquilo que eu quero. Eu manipulo a ciência daquilo que eu aprendi ao meu favor. Um curso de 6 mil reais, um bingo eu tenho que fazer. Nesse bingo que eu fiz, eu anoto, eu faço ali uma redação com isso e transformo naquilo que eu quero, naquilo que eu acho coerente, naquilo que eu acho que é pertinente para a minha área. É simples. Você não tem que gostar dos cursos, porque você vai sair do meu e vai para o outro, e vai para o outro, e vai ficar nessa síndrome do eterno estudante. E quando que você se torna o operador de tudo isso? Quando é que você se torna o mago que realmente pega tudo que tem e faz ali a sua poção, metaforicamente? Ele faz a tua salvação, ele faz ali o teu feitiço, a tua magia, seja lá como for, que a gente possa utilizar aqui metaforicamente para essa comparação. O mago, ele utiliza os elementos que ele tem. O terapeuta, ele tem que utilizar as ferramentas que ele tem. Ele não tem que ficar atrás de mais um gráfico radiônico, ele não tem que ficar atrás de mais um curso de mais. E se ele tiver que ir atrás do mais, ele vai no direcionado, naquilo que realmente vai fazer a virada de chave na mente dele. É aí que nós fazemos a transição de aluno para praticante. Você consegue reconhecer onde você está infantilizando-se na sua carreira. E aí você sai dessa mentalidade de aprendendo para atuando. Esse é o bloqueador que eu irei tratar em vocês na primeira aula. A primeira aula se chama a anunciação, o chamado. Porém, eu preciso entender o que é essa anunciação e reconhecer se dentro do meu chamado eu estou preparado para isso.
É isso que será a primeira aula do Magos da Nova Era. E isso é incrível, isso é sensacional. A partir do momento que eu consigo entender, compreender aquilo que está sendo me anunciado para como missão e aquilo que é o meu chamado, eu faço sem medo. Eu vou com força de vontade, eu vou para cima e entendo que essa é a missão da minha vida. Bingo. A segunda aula do Magos da Nova Era é o Fiat, a concepção da consciência. Fiat lux e faça-se luz. O Fiat é o faça-se de Maria. A aceitação da missão. Faça-se em mim a tua vontade. Olha que lindo. Olha que poderoso. É quando realmente o mago, ele aceita a sua missão. Ele aceita e ele começa a ter algumas ferramentas para iniciar essa jornada. O Fiat é a concepção da consciência do mago. E essa concepção, ela tem uma base psicanalítica. É onde eu vou ensinar a formação do eu em diálogo com o inconsciente. Tem uma base neurocientífica, que é a consciência como tradutora, não como criadora da realidade. A gente está cansado de criar holorealidade, holocriação, holo não sei o quê, a nossa visualização. Estou cansado de criar toda hora e não ver o resultado, porque primeiro eu não traduzi aquilo que a minha consciência precisava. E se eu não traduzo aquilo que minha consciência precisa, não adianta eu ficar nesse mundo de criar realidades e realidades que não vão para frente, porque a minha consciência não traduz aquilo que eu preciso para a minha vida. Bingo! A estagnação do terapeuta. Ele recebe, processa um monte de informações e não deixa a consciência traduzir. Ele não dá tempo para se alimentar daquilo. Ele quer passar a aula, ele quer passar o curso, ele quer que o professor acelere tudo para ganhar o certificado. E quando ganha o certificado, nem posta o certificado na rede social para, no mínimo, dizer para as pessoas: olha, me formei nisso, tenho isso no meu catálogo agora. O Magos da Nova Era, eu vou tirar vocês dessa vibe. Eu vou remover vocês dessa vibe e vou colocar como terapeutas de sucesso. O Fiat, faça-se em mim. Aqui você diz, o chamado é o que eu quero para a minha vida. Eu preciso aceitar porque esse é o meu chamado. Essa é a minha missão de vida. É isso que faz sentido para mim. Esse é o meu propósito, ajudar o meu próximo com maestria e com amor. E quando eu faço isso, com maestria e com amor, eu sou bonificado para aqueles que estão aqui para essa finalidade. O terapeuta, ele só amadurece quando ele diz internamente: eu assumo a minha missão de vida. Eu assumo isso como minha missão de vida. E eu darei o meu melhor, eu farei o meu melhor e com muito amor para honrar essa minha missão. Bingo! Isso é lindo. Isso é a concepção simbólica. É quando Maria realmente aceita todo o chamado de ser mãe de Jesus. É a concepção. Essa é a parte da jornada onde eu vou enquadrando pedaços dessa jornada dentro da história de Jesus. E aqui nós vamos trabalhar a resistência à própria potência. Quantos de vocês são resistentes, são estudados, são pessoas que têm um conhecimento incrível e ainda precisam da aprovação dos outros? Quantos de vocês não ficam nessa, mas será que eu posso fazer isso? Será que eu preciso disso ainda? Será que blá, 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 blá? Mas vocês já são uma potência. Eu estou aqui afirmando isso. Se vocês passaram por toda a trajetória de cursos comigo, pelo amor de Deus, mais do que eu expandir a consciência de vocês, vocês têm uma potência. Mas aí vem o medo de crescer, vem a autossabotagem mental, a autossabotagem espiritual, a responsabilidade de carregar uma missão. Será que é isso que eu quero? Será que é isso que vai me trazer dinheiro? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que pode? Será que não pode? Essa é a resistência da sua própria potência quando você busca aprovação.
O universo, ele separou para o dia de hoje a sua cadeira, o seu computador, o seu celular, o seu tablet, a sua internet para você me assistir. Ele separou esse momento porque ele realmente está querendo te dar uma chance. Essa chance da virada da sua vida. Essa é a chance da sua mudança. Talvez é a chance da sua maior carreira profissional, uma carreira de sucesso. Ou, como muitos que entraram aqui não pela carreira, mas sim pela cura. Então, esse é o momento da expansão da consciência para que possibilidades possam vir e acontecer e colapsar essa cura. O universo preparou esse momento, porque ele sabe que você já é uma potência. Se você não fosse uma potência, se você não tivesse um chamado, eu te garanto, alguma coisa teria acontecido para que você não estivesse aqui hoje. Sinta-se acolhido, sinta-se especial por isso. Nesse momento, o terapeuta, ele precisa perceber onde ele ainda diz não para a própria expansão. Onde é que você está se barrando ainda, meu amor? Onde é que você está se cobrando de algo que você não precisa se cobrar? Aonde é que você está se torturando mentalmente, achando o que eu fiz? Será que eu fiz certo? Será que esse negócio vai funcionar? Será que não vai? Por que você está se punindo? Será que você não tem uma dor escondida sua pessoal que está atrapalhando a sua carreira? Será que não existe uma criança ferida aí dentro? Será que não existe um bloqueador aí dentro de você? E enquanto você não tirar esse bloqueador, você não conseguirá ser um terapeuta de sucesso? O Fiat, a concepção da consciência, não é apenas para que você use em seus atendimentos, mas para que você coloque em prática na sua própria vida. Sem a sua aceitação interna da sua missão, você não se torna uma autoridade. Você não se torna uma potência dentro da sua carreira. Você não consegue colapsar a cura de uma gripe. É simples. Você pode montar 20 gráficos, nenhum vai funcionar. Você pode montar, sei lá, 300 dias de cura quântica com Ho'oponopono. Porque você nega a sua expansão. Você nega acreditar que você é capaz. Você nega a acreditar que você tem esse poder dentro de você. E é o momento de aceitar o seu chamado, a sua missão e colocar em prática todos esses anos de conhecimento, todo esse dinheiro que você investiu. Cara, olha para você. Isso custou dinheiro. Dinheiro de uma viagem, dinheiro da troca do seu carro, dinheiro de um apartamento, talvez. Como foi o meu caso. Eu já investi sei lá quantos R$ 1.000 em cursos. Só na época que eu estava estudando radiestesia, que eu comprei todos os cursos do mercado, eu gastei mais de R$ 60 mil. Olha para isso tudo. Olha para as oportunidades que você disse não, de lazer, de luxo, de pagar as suas contas. Quantas vezes você pagou aquele curso e foi dormir pensando, meu Deus, que besteira que eu fiz? E agora que você tem o curso, a formação, você não coloca em prática, porque você nega reconhecer o teu poder. Olha para você com amor. Não se torture, não se puna desse jeito. E esse é o momento em que o terapeuta aceita que não é apenas alguém que estuda espiritualidade, mas alguém que opera no campo psíquico e espiritual de outras pessoas. É aqui que eu faço esse bingo na sua mente. É aqui que, através de técnicas de reprogramação mental, eu faço você aceitar quem você é, aceitar o tanto de dinheiro que você já gastou em curso, aceitar aquilo que realmente você pode fazer para mudar a vida das pessoas, a sua e a vida dos outros. E aí, nesse módulo, nós começamos o aprofundamento, nós começamos a aprofundar a relação entre neurociências, consciências e espiritualidade. O cérebro não é um criador absoluto da realidade, ele é um tradutor. Nós conseguimos criar, sim, mas nós precisamos trazer a consciência de que o nosso cérebro ele precisa traduzir algumas informações que estão vindo do alto, que vem da fonte criadora. Quem fez bingo, grita bingo. Nesse módulo, nessa aula 2, quando eu falo módulo e aula é a mesma coisa, tá? É porque serão 9 aulas de formação do Magos da Nova Era, que começam um horário e não tem hora para acabar, igual os aulões. Aulões, será que existe esse termo? Aquelas aulas grandes, aulão que eu faço, né? O aulão que durou 4 horas lá da... Quem estava comigo no aulão? Dá bingo aqui para mim. Olha só, temos alguns comentários aqui. Deixa eu ler um pouquinho os comentários. Mestre, esse curso tem
tem mestrado, não, esse curso já é um curso de formação, tá? É um curso de formação livre, tá? Onde eu estou colocando todo o meu conhecimento à disposição de vocês. Conhecimentos novos, inclusive. Jesus manipulou, transformou elementos, água em vinho, multiplicou elementos. Estou aqui pela cura, exatamente. Tem muitas pessoas que estão aqui para se curar. Pessoas que estão aqui para curar um marido, para curar uma prima, um tio, uma filha, um filho, uma mãe, sei lá. Isso aqui, tudo que eu estou ensinando para vocês hoje, que a gente já começa, né? Hoje já fazendo os bingos, para vocês usarem vocês primeiro. Tenham as suas experiências para depois poder ajudar os outros. Nesse módulo, nós vamos falar que a mente recebe estímulos e organiza informações. A mente, ela constrói narrativas, verdadeiras ou falsas. Quantos clientes nós não atendemos com mentiras? A palavra histeria, pessoa histérica, não é aquela somente que está em surto gritando. A histeria vem de uma dor emocional, de um fundo emocional não tratado, que gera uma falsa informação no cérebro. Quer ver? A pessoa, ela chega, ela fala, ai, tô com dor em tal lugar. Ela nem tá com dor. Ela tá com a mania de falar que tá com dor para que ela tenha um ganho secundário, a sua atenção para perguntar aonde. E aí você deixa ela se fazer de vítima. Isso é histeria também. Então, a mente, ela constrói essas narrativas. Ela interpreta os símbolos do jeito que ela quer. E tá aí o problema. Porque o terapeuta, ele precisa entender essa narrativa. A psique, ela produz conteúdos inconscientes, memórias, emoções complexos, que podem ser verdadeiros ou falsos. Você está preparado para pegar um mentiroso? Se não é que já pegou algum cliente mentiroso aí, que não vai sair do trauma, que não vai sair do problema e que ainda vai sair falando mal de você? É por isso que eu sou muito firme nos meus atendimentos. Eu sou muito firme. Porque se eu não for se eu não tiver essa postura, talvez os meus clientes, os meus pacientes, eles não se curem. E é aqui onde você começa a entender o que o cérebro está processando, o que a mente está criando, o que o inconsciente está trazendo, o que o consciente não está. O cérebro, ele traduz as imagens mentais em linguagem, sensações e decisões. É o que nós falamos lá no divórcio energético. A pessoa, por um minuto de raiva, ela quer se divorciar, mas qual é a consequência de tudo isso? Isso é só um momento? Isso é passageiro? Isso é de verdade? Quanto tempo tem isso? Nós vamos aprender a interpretar isso de uma forma mais racional. Quando o terapeuta, ele compreende isso, ele entende que trabalhar espiritualidade é também reorganizar circuitos neurais, padrões de percepção e estruturas simbólicas internas. A espiritualidade sem compreensão psíquica, ela vira fantasiosa. Por que ela vira fantasiosa? Ela vira um hiperfoco na vida da pessoa. Ah, tá na hora de usar incenso. Vou usar incenso toda hora. Ah, tá na hora de fazer uma oração. Banho energético, e tarô, e não sei o que, espírito. O Magos da Nova Era, ele traz toda essa percepção, porque é uma concepção de consciência, onde eu tiro vocês do hiperfoco na espiritualidade e trago compreensão psíquica, para que vocês possam ter ferramentas para usar com os atendidos de vocês. Através de anamnese, através de perguntas investigativas, através de uma consulta detalhada e através de dialeto. Vocês precisam ter vocabulário, perdão, essa é a palavra. Vocabulário terapêutico. A forma como que você se comunica com o teu cliente é o que dá sucesso na tua sessão. O mago moderno precisa transitar entre todas as dimensões do ser, da existência do ser. O mago, ele precisa transitar, ele precisa saber o que é o emocional, o que é o espiritual, o que é o físico, o que é o mental, o que é o consciente, o que é o inconsciente. O mago, ele precisa escutar uma pessoa e transitar por dentro de todas essas camadas desses planos do ser e entender o que realmente está à frente dele. É aqui também que nós introduzimos a primeira ferramenta concreta do curso. A palavra como instrumento terapêutico e consciente. A linguagem não é apenas uma comunicação, ela se torna também um processo de reprogramação. A forma
como o terapeuta nomeia uma dor altera a forma como o cliente a experimenta. Bingo! Vocês já pensaram nisso? A forma como você, como terapeuta, nomeia uma dor altera a forma como o cliente a experimenta. E esse bingo é maravilhoso, porque é da forma que eu coloco essa dor que ele está vivendo, é o nome que eu dou para isto, a informação que eu reprogramo ele para isso, é o que faz ele continuar no sofrimento ou fazer daquilo uma escada para subir e viver a vida dele feliz. Olha que bingo incrível! Porque nós estamos de fora do furacão. Lembra que eu expliquei no Master em Divórcio Energético? A pessoa, no momento que ela pede um divórcio energético, ela está dentro do furacão. Ela está ali dentro daquele problema, ela está cega, ela não vê solução. Porque ela não tem consciência ou visão extraterritorial. O que é visão extraterritorial? Alguém que olha o contexto de fora. Alguém que analise isso e possa chegar para ela e falar, olha, talvez essa não seja a solução por conta disso, disso, daquilo outro. E bingo! A pessoa fala, é verdade. Eu não tinha pensado nisso antes. Você expandiu a consciência através da comunicação. Porque a comunicação, ela não é somente fala. Não é fala vazia. É pensamento organizado que gera reprogramação. Bingo! A escolha de uma palavra pode ampliar o sofrimento ou reorganizar o sentido daquilo que o paciente está vivendo. Quando o terapeuta aprende a utilizar a linguagem com precisão, com certeza, com um bom dialeto, com um bom vocabulário, ele deixa de aconselhar de forma superficial e passa a intervir na estrutura da narrativa do cliente. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Quantas vezes vocês aqui em aula comigo e de repente eu falo uma coisa e muitos fazem um bingo de milhões e falam, caramba, é isso, eu não tinha pensado, eu nunca tinha visto por esse ângulo. Porque a visão que vocês têm muitas vezes é uma visão limitada dos cursos que vocês fizeram. Porque às vezes é sobre condição. Tem alunos aqui que tiveram condição de fazer um cursinho muito barato de radiestesia. E tá tudo bem, é a visão que você ganhou ali. Só que eu experienciei todos. Eu fui atrás de algo que ninguém tinha e a partir daí eu trouxe as minhas narrativas. A minha expansão de consciência de tudo que eu aprendi, eu trouxe para vocês e quando eu trago, vocês fazem bingo. Porque eu expandi a consciência. Eu trouxe algo que pudesse ressignificar os problemas que vocês não encontravam soluções. Quem fez bingo? É simples. A palavra, ela reorganiza memória, ativa novas conexões neurais e altera o campo energético, mental, psíquico, psicossomático, intencional, o campo refletivo, o campo da projeção, onde o paciente projeta algo em alguém ou até mesmo no próprio terapeuta, o campo inconsciente, o campo consciente, e a reprogramação mental, ela não é a repetição somente automática de frases, mas é uma construção consciente de novas narrativas sustentadas por intenção, coerência e emoção. E a partir daí gerando constância. É isso que o mago da nova era faz, é isso que Jesus fazia. Quando ele ia pregar, quando ele ia entregar os seus versículos, quando ele ia entregar as suas parábolas, ele tinha uma construção consciente de uma nova narrativa para aqueles sofredores. Olha que lindo! Quem fez bingo com isso? Grita bingo! Isso é muito lindo! E é isso que eu quero ensinar no Magos da Nova Era. O mestre está excepcionalmente inspirado hoje. A egrégora crística está lhe acompanhando com certeza. Obrigado, Arianes. Eu estou muito emocionado, na verdade, de apresentar esse curso para vocês, porque eu tinha uma resistência muito grande com toda essa história crística. Eu tinha uma resistência muito grande. No momento onde eu era vítima, quando eu era vítima e eu queria apontar o dedo para o céu e falar, Deus, por que isso na minha vida? Eu peguei uma certa briga com o próprio Criador, com o próprio Mestre Jesus. E desde quando eu limpei tudo isso, de alguns anos para cá, minha vida tem sido maravilhosa, e eu consigo olhar para o céu e chamar Deus de Pai, consigo olhar para Cristo e chamar Ele de Mestre,
Então, realmente eu estou emocionado porque é algo que há 3 anos atrás eu jamais faria. O Gabriel de 3 anos atrás, a vítima de 3 anos atrás, nunca, nem citaria o nome de Jesus. Pelo contrário, ele fazia indagações. Por que que o mal existe? Porque é a coisa de vítima, né? Então, obrigado, é isso mesmo. Eu estou bem inspirado com essa egrégora crística. Mestre, está mostrando o caminho para que a gente permita a nós mesmos o avanço. É isso mesmo, Evânia. Um beijo para você, meu amor. Quanto tempo, hein? A Evânia foi uma das minhas primeiras alunas, né, Evânia? Lá já tem mais de um ano e pouquinho, um ano e uns quebradinhos. Isso é incrível. Esse avanço não é somente para o cliente de vocês, é para vocês. É para vocês usarem no dia a dia, com a família, com a vida. É para que vocês realmente sejam magos da realidade de vocês. Neste módulo, ainda o terapeuta ele aprende a expandir o próprio vocabulário clínico e espiritual. Você vai conseguir traduzir com clareza aquilo que está no inconsciente do seu paciente e você vai ter vocabulário clínico como terapeuta e o vocabulário espiritual, na medida do possível. Vai aprender a substituir os julgamentos por interpretações estruturadas, aprender a diferenciar opinião de intervenção, vai aprender a perguntar em vez de impor respostas. Muitas vezes a gente quer que o cliente traga a resposta dele, mas eu tenho que ter perguntas investigativas. Muitas vezes, em cursos de terapia, o que nós aprendemos, como por exemplo na psicologia, se tiver algum psicólogo aqui que me corrija, mas nós aprendemos que a gente não pode ficar intervindo, que tem que ficar escutando, 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 e não é só isso. Eu não posso impor que o cliente tenha respostas para tudo. Eu tenho que perguntar, eu tenho que ter perguntas investigativas. Aqui o terapeuta passa a compreender que aconselhar não é dar uma direção autoritária, olha, você tem que fazer isso, mas ajudar o cliente a reorganizar o próprio campo de consciência, fazer a soma. 2 mais 2 é 4. Se você continuar nessa vida, você vai acontecer isso, tá? Que lindo. O Mago da Nova Era é totalmente uma egrégora crística. Ele tem um contexto muito espiritual, que esse contexto ele é num grupo selecionado que vai ser um grupo do Telegram, onde realmente eu vou ensinar ali algumas coisas para vocês, técnicas de reprogramação mental que vocês vão receber nos dias das aulas, informações, vídeo, textos, nós vamos ali colocar, eu vou deixar aberto para que vocês coloquem alguma coisa que seja coerente, um banho de uma folha, uma oração diferente, um mantra, uma meditação que vocês estão fazendo, será um grupo mais fechado para a espiritualidade, tá? Dentro desse contexto. E sim, a egrégora desse curso é crística, é o próprio Mestre Jesus. Também aqui nós vamos aprofundar o conceito de inconsciente como campo estruturado. O inconsciente individual, ele carrega experiências pessoais. O inconsciente familiar carrega padrões herdados. O inconsciente coletivo carrega símbolos universais. E aqui nessa aula, que eu acredito que será uma aula de 5 horas, nós vamos aprender a desmistificar, a separar esses inconscientes. O terapeuta ele vai operar na interseção desses níveis. Quando ele fala, ele não está falando apenas com a mente consciente do cliente, mas com as camadas profundas, esses diversos planos, tá? Da história psíquica daquela pessoa. Por isso, a ética e a responsabilidade são fundamentais. Toda palavra ela se torna uma intervenção, e é aqui onde vocês vão aprender aonde e como utilizar isso. Ao final do módulo, o terapeuta deixa de ser alguém que fala bonito e passa a ser alguém que fala com precisão, cirurgicamente. Ele entende que o cérebro traduz experiências agora e que a consciência organiza o sentido e que a espiritualidade oferece essa direção para trazer solução. O terapeuta aqui ele aprende a utilizar a linguagem como ferramenta de reorganização psíquica e expansão de consciência. E aqui o chamado começa a ganhar forma. Aqui a missão deixa de ser ideia e passa a ser uma estrutura. Olha que lindo isso. E isso tudo somente no módulo 2, tá? Isso do módulo 2. O módulo 3, a aula 3. A aula 3 é a estrela guia, a direção, alinhamento e especialização do mago.
tem uma base cristológica, tá? Coloquei esse termo aqui, nem sei se existe. Os magos que acompanharam a estrela para chegar até onde Jesus estava, no exato local do nascimento, a estrela estava guiando os magos. A estrela, ela não obriga ninguém a seguir a nada, mas ela te orienta. Ela não empurra, ela guia. O símbolo aqui da estrela é somente uma direção para que vocês compreendam a sua missão. E missão sem direção vira dispersão de energia. A estrela, ela representa o foco, propósito, alinhamento entre o seu chamado espiritual e a ação concreta no mundo. Olha que bingo! Quantas vezes vocês não fizeram cursos e cursos, até os meus, e engavetaram isso? Quem aqui tem mesa radiônica engavetada que nunca usou? Eu sei que tem. Ah, eu sei que tem. Tem gente que nunca usou, tem ferramenta que eu mandei e nunca utilizou. Para esta aula, a base psicanalítica é que nós trabalharemos a saída do terapeuta genérico para o terapeuta especializado. Quando ele reconhece qual é o seu campo de atuação, qual a dor que ele entende profundamente e qual é a transformação que ele sabe conduzir. A especialização é a maturidade psíquica aplicada à sua profissão. A base neurocientífica para isso. O cérebro organiza o comportamento a partir de padrões prévios de percepção antes do comportamento. É o cérebro quem processa a informação. Primeiro vai para o cérebro, depois vai para o corpo. O corpo é o comportamento. Existe um campo de expectativa e um campo de intenção. Quando o terapeuta reprograma o campo interno, crenças, identidade, visão de si, eu estou falando terapeuta, o comportamento externo naturalmente se reorganiza e o campo começa a responder com a ação. A coerência vibracional procede à execução. A repetição dessa identidade cria um padrão neural estável que traz a direção, clareza e luz para que você pegue aquele monte de material que está na sua gaveta e fale, não, eu vou utilizar. Vai reduzir essa dispersão cognitiva de energia. O que é essa dispersão cognitiva de energia? Quando você está aqui assistindo uma aula e quer que a aula acabe logo, porque é a última do módulo, e aí tu quer pegar certificado, tu quer pegar material e manda imprimir, corre e deixa engavetado, não usa mais. Não usa, não lê, não pratica, não põe em prática. É nesse módulo que o mago aprende que não basta ter ferramentas, é preciso direção. A estrela guia simboliza o alinhamento entre todo o seu chamado e a sua carreira profissional. Muitos terapeutas vivem uma confusão de identidade. Ora são espirituais demais, ora são técnicos demais, ora tentando entender tudo e todos, e aqui nós vamos ensinar que energia não se força, ela se conduz. Eu tenho que conduzir, eu não preciso ficar me forçando de ser quem eu não sou. Ah, eu tenho que ser terapeuta vibracional e espiritual. Não, mas eu também não preciso ser tão técnico. Eu não preciso entender nada em ninguém, eu preciso compreender quem está na minha frente. É simples, não ficar buscando aprovação. Eu tinha paixão e fascínio pelos meus mestres. Eu queria muito me aproximar de todos os meus mestres, eu queria conversar, eu queria chamar a atenção dos meus mestres em aula, eu queria digitar, eu queria fazer pergunta porque eu queria que eles me notassem. Isso é uma necessidade de autoaprovação toda hora. E eu parei com isso. Parei. Falei, quê? Hã? Não. Nananina, não. Chega disso. Eu sou o eu sou. Eu sou um terapeuta de sucesso. Eu sou um mestre de sucesso. Eu sou. Essa é a minha identidade. Bingo. Uma manipulação energética consciente não é impor vontade, mas ajustar o campo interno para que a realidade externa corresponda. Quando o terapeuta ele organiza a sua identidade, ele diz eu sou, e assume
a sua potencialidade. O campo começa a responder antes mesmo do comportamento visível mudar. Quando eu coloco na minha mente, eu sou digno de ser um bom terapeuta, eu sou digno de colapsar a minha cura, eu sou digno de colapsar a cura daquele cliente que é difícil, eu sou digno, eu posso, eu sou o eu sou. Eu estou me reprogramando. Eu estou me alinhando com a vontade perfeita de Deus de amar o meu próximo como a mim mesmo. Como eu posso amar o meu próximo se eu não me amo? A lei fica incoerente. Bem igual. Reprogramação vibracional não é misticismo. É coerência entre intenção, linguagem, postura e prática. O mago da nova era, ele aprende que direção, quando ele tem direcionamento, quando ele está olhando para a estrela guia, ele está recebendo poder. A estrela não vai arrastar ninguém, ela vai orientar. E é nesse alinhamento que nasce o especialista, que nasce o terapeuta, o mago da nova era, que vai poder curar todas as dores, sem preocupação, sem o será. Olha que bingo incrível. A quarta aula do Magos da Nova Era será o deserto, a iniciação do mago. E aqui eu fico arrepiado de contar uma coisa para vocês. Sexta-feira passada, eu estava revisando todo o material. É um material que eu reviso, porque não é fácil chegar aqui na câmera e querer entregar algo para vocês do nada. Eu estou na frente de pessoas que são exigentes, pessoas que pagaram, pessoas que fizeram empréstimo para pagar esse curso, pessoas que não tinham dinheiro, pessoas que arrumaram dinheiro. Eu tenho que honrar isso. De sexta para sábado, ou de sábado para domingo, eu não me lembro, eu tive um sonho muito lindo com um símbolo que eu recebia no meu coração. E esse símbolo é um símbolo que eu uso ele naturalmente para muitas coisas. Eu sou muito simbólico. E eu perguntei à espiritualidade o que era isso. E a espiritualidade me trouxe que era um presente. Um presente para os meus terapeutas, um presente para quem estava alinhado comigo. Quem estava na aula de ontem, que lembra que eu falei que a Matrix é uma cortina que ela entrega um pouquinho de cada vez? A Matrix me entregou mais um pouquinho de coisa. Porque a Matrix, ela controla tudo, não controla? Então ela porciona, ela me deu mais um pouco de coisa. Ela permitiu que o plano espiritual me acessasse. E aqui vai nascer a iniciação do mago da nova era. No deserto, na dificuldade, vocês receberão um símbolo. Vocês receberão uma iniciação crística. Vocês serão guiados dentro do mesmo sonho que eu tive, para que unissonos nós possamos unir a nossa mente, a nossa psique, o nosso campo vibracional numa grande egrégora, numa grande bola de luz, como uma corrente de quem dá as mãos. E juntos nós vamos ter esse mesmo sonho que eu tive. Nós vamos lá pegar esse símbolo juntos e nós utilizaremos ele todas as vezes que nós nos acharmos perdidos. Todas as vezes que eu não souber o que fazer, vocês terão um comando, vocês terão uma meditação e um símbolo que será ativado dentro de vocês. Ai, quem gostou, grita bingo para eu tomar uma água. Se for parecida com a iniciação do alquimista, morri. Pois morra 4 vezes, porque ao escrever uma das técnicas de iniciação, a técnica de hoje, ó, não é desmerecendo os alunos que estão aqui e que não compraram o curso, mas não é uma técnica do curso, é uma técnica mais fraquinha. Essa daqui eu já morri de chorar. Vocês imaginam, eu estava digitando isso aqui chorando. Imagina a técnica da iniciação de vocês que já está preparada e sendo frequenciada dias e dias antes, para que quando vocês recebam a técnica no ao vivo, vocês recebam toda essa energia junto. Incrível. O deserto, a iniciação do mago.
A base cristológica disso é que antes da missão pública, Cristo ele atravessa o deserto, o silêncio, a provação e o alinhamento absoluto com a fonte criadora, o Pai Criador. A base psicanalítica é que o deserto ele representa o confronto com a própria insegurança, com os próprios medos de errar, com a culpa inconsciente que paralisa o exercício da sua autoridade. E quando você aplica isso em você, dentro de todas as suas dificuldades, você tem moral para aplicar isso no outro que está vindo procurar ajuda. A base neurocientífica disso, a ausência de validação externa ativa circuitos de ameaça e sustentam, sim, propósitos negativos na sua vida, informações negativas. Quando nós reorganizamos o cérebro para a autonomia, é aí que acontece a estabilidade interna. Então, no deserto, o deserto não é apenas um abandono, é a maturação. Todo terapeuta atravessa um momento em que precisa sustentar a sua própria missão sem aplausos, sem validação, sem aprovação, sem garantia externa. É aqui que emergem o medo de errar. A culpa por falhas passadas, os julgamentos internos, a falta da aprovação do marido, a falta de um marido, a falta da aprovação de uma mãe, a falta de uma mãe. O medo de errar e não ter quem possa ajudar. O medo de conduzir uma consulta terapêutica e, de repente, começar a chorar e a morrer de lágrimas por entrar, ser uma esponja, absorver aquilo que é do outro. A culpa por falhas do passado e a insegurança diante da responsabilidade de conduzir outras vidas. É nesse módulo que o mago aprende que maturidade profissional dentro da sua carreira não nasce de validação externa, mas de coerência interna e de ligação com a fonte. O deserto ele é um lugar de solidão. Certo? É um momento de solidão, é um momento ali da prova, do caos, da dificuldade. Mestre, mas você está cocriando caos e dificuldade? Não, porque todo mundo já passou. Eu já passei pelo meu deserto, você já passou pelo seu deserto. Nós só iremos voltar para lá nessa memória para captar as informações que eu não tinha percebido que me ajudaram a sair de lá. Bingo! Porque a partir dessas informações eu posso aconselhar outras pessoas. Bingo! E para quem está passando nesse deserto, irá acontecer um autodesenvolvimento tão grande. Esse autodesenvolvimento te trará e irá colapsar a sua cura. Porque é aqui que você vai compreender que o erro não é o seu pensamento, e sim a condenação. Você se condena, você se mutila, você se autopune. Essa autopunição gera culpa. A culpa não deixa você ter uma identidade. E é o sinal de uma consciência ainda fraca, ainda imatura. E é aqui no deserto que nós teremos um encontro com o nosso nascimento dentro dessa egrégora chamada Magos da Nova Era. Aqui nós vamos conhecer a psicodinâmica simbólica aplicada à clínica do terapeuta multidimensional. O aluno vai aprender a conduzir atendimentos reais, com presença, consciência e responsabilidade energética. Ele vai entender que as práticas energéticas não são impulsos intuitivos e soltos. Ah, veio na minha cabeça, tem que fazer. Mas são movimentos conscientes dentro de um campo simbólico estruturado. A energia ela não se impõe, ela não se força, ela não se dramatiza. Ela se conduz com clareza e intenção alinhada, que é o que Jesus fazia. Jesus ele não chegava numa cidade já causando. Não, ele chegava quietinho, fazia a cura que ele tinha que fazer e ia embora. Jesus, se ele fosse manipular um elemento, ele tinha que saber o elemento que ele ia manipular, não era nada solto. Tinha um porquê, tinha um princípio de coerência. E é dentro desse deserto que você começa a arrancar essas ferramentas de dentro do seu âmago, de dentro do seu ser. O deserto também ele vai marcar o momento da iniciação. Neste ponto da jornada, vocês irão receber o símbolo dos magos da nova era. Um símbolo que representa a ligação direta entre a consciência individual e a fonte criadora.
Essa iniciação é um marco interno dentro da sua jornada. O símbolo, ele vai funcionar como uma âncora psíquica e vibracional. Sempre que o terapeuta se sentir perdido, inseguro ou disperso, ele poderá recorrer a esse símbolo como recordação ativa da sua missão e da sua autoridade espiritual. O símbolo não vai substituir nenhuma técnica, mas vai organizar o seu campo interno para que você retorne ao seu eixo e se lembre em todos os momentos que o próprio Mestre, o próprio Cristo, te escolheu para esse chamado. Lindo, né? Essa iniciação ela vai simbolizar a conexão direta com a fonte criadora. Não como superioridade, mas como responsabilidade do chamado e da missão que você assumiu aqui na Terra. O deserto ele ensina silêncio, autossustentação e clareza. E aqui vai nascer o terapeuta firme, o mago que compreende que a sua força não vem da aprovação dos outros, não vem de ninguém, mas sim da conexão consciente com aquilo que o chamou, o próprio Cristo. Que bingo, hein? Que bingo. Depois do deserto, o mago não se perde mais. Ele vai ser orientado pela própria conexão com a fonte criadora. Isso é lindo demais. Eu falei que esse curso ia ser uma bomba, não falei? Depois do deserto, porque foi no deserto que Jesus foi tentado, nós temos a tentação e o poder. Mestre, que diacho que é isso? A tentação e o poder. A responsabilidade do mago para com o ego em domá-lo ou dominá-lo. Na base cristológica de todo esse contexto dessa aula, no deserto, antes da missão pública, Cristo é tentado pelo poder, pelo reconhecimento, pelo domínio, o ego. A tentação ela não é uma fraqueza, é um teste de alinhamento. O poder só pode ser exercido quando o ego está sob a consciência. Todos os dias eu tenho que colocar o meu ego debaixo da minha consciência crística. Na base psicanalítica, Freud estrutura a psique em 3 instâncias. Id, impulsos, ego, a mediação e o superego, a instância moral. Quando essas 3 psiques estão desequilibradas, elas forçam algo que não é natural. Podem produzir arrogância, podem produzir problemas energéticos graves. O porquê que é que a minha religião ela é mais importante que a tua? Por conta do meu ego. O porquê que o meu pensamento político ele é tão mais importante que o teu? Por conta do meu ego. O porquê que o verde, para mim, ele é mais bonito do que o amarelo que é do outro? Por conta do ego. O ego ele tem que estar debaixo da consciência. Quando o ego está desequilibrado, acontecem mortes. Vocês viram lá nos Estados Unidos o pai que matou a filha por conta de briga política? Que é isso, meu Deus do céu? Olha o que o poder de um ego desequilibrado faz. E ainda, o ego ele traz culpa excessiva, compulsão. Ele traz uma série de problemas e desequilíbrios. Jung, um grande pai da psicologia, amplia essa visão ao falar da sombra. Aquilo que não foi integrado retorna como projeção ou distorção. O poder terapêutico mal integrado pode inflar o ego ou gerar dependência emocional do cliente. E aí eu tenho que saber trabalhar com o ego. É por isso que eu coloquei essa imagem do mago dominando uma cobra. É dominar o ego. E ensinar, orientar como o cliente deve dominar esse ego em casa. E aqui nós teremos ferramentas da radiestesia, da neurociência, da psicanálise, que eu vou colocar aqui para vocês, onde vocês vão aprender a identificar os desequilíbrios através de biômetros, através de todas as ferramentas que tiverem, perguntas investigativas, e vão ter protocolos para tratar isso, tá? Protocolos de cura quântica, principalmente, voltados a essa reorganização da identidade. Técnicas de reprogramação mental, vocês terão scripts. Quem participou da novena de São Miguel Arcanjo, o treinamento para aplicar? Vocês já aplicaram as técnicas?
vocês vão aplicar as técnicas, vocês terão técnica de reprogramação mental para isso. Colocar o cliente deitado na maca de vocês, enfim, na cadeira, musiquinha tocando, e vocês vão lendo a técnica para reprogramar, tá? Isso vai trazer uma restauração do consciente das pessoas. E aí nós vamos falar sobre manipulação energética do inconsciente, que será substituída por uma condução responsável. O poder não vem para dominar, é para organizar. O terapeuta ele aprende a perceber quando está interferindo além do necessário e quando precisa devolver a autonomia para o próprio paciente. O verdadeiro mago não controla, ele orienta, ele não cria dependência, ele estrutura uma liberdade. O mago da nova era, ele aprende a harmonizar essas forças internas antes de intervir no campo do outro. Ou seja, vocês vão aprender a dominar o próprio ego, para depois querer dominar o ego dos outros. Aula 6. Estamos acabando, faltam só mais 3 para eu apresentar para vocês e a gente vai para a técnica. A morte do antigo eu e o real valor do mago na Terra. A base cristológica é a ruptura com o antigo mundo que antecede a manifestação da sua missão. Antes da expansão, há uma renúncia. Antes da autoridade, há um desprendimento do que já não te serve mais. A base psicanalítica para essa aula. A transformação ela ocorre quando o sujeito abandona padrões repetitivos inconscientes. Escassez, culpa, dependência e necessidade de validação. E assume a responsabilidade madura sobre a própria identidade. Olha que lindo isso. É quando eu deixo de ser aquele terapeuta preguiçoso, procrastinador. É quando eu deixo de não utilizar as ferramentas para minha mudança e começo a utilizar para mim primeiro. Para mim. Primeiro para mim. Eu vou romper esse antigo eu. A morte desse antigo eu, para nascer um novo. Um novo que tem valor. E qual é o real valor desse mago na Terra? A mudança real ela exige quebra de padrão neural. Novas crenças sobre valor e merecimento que irão reorganizar o seu comportamento, a sua postura e as suas decisões. A morte do antigo eu representa o fim da identidade do terapeuta fragmentado. Não sei, não consigo, tenho vergonha, não posso, não sei. Aqui nós vamos eliminar esses ciclos repetitivos, padrões de escassez, medo de prosperar e a mentalidade do terapeuta pobre que precisa se sacrificar a todo instante, a todo momento. Magos da nova era compreendem que não são salvadores, são um canal de cura. Ele não carrega o mundo nas costas. Ele conduz o processo com consciência e responsabilidade. É simples. E para fazer essa condução, ele pode fazer de forma voluntária ou ganhar por isso. E é aí que entra alguns dos valores. Ele entende que a prosperidade, prosperar com isso não é culpa. Ah, eu tenho que ajudar todo mundo, isso tem que ser de graça? Lógico que não. É uma consequência da sua coerência. O ouro oferecido aos magos simboliza o reconhecimento. O mago moderno é recompensado pelo bem que faz, porque o seu trabalho é um serviço estruturado. Olha a hora que é, plena quarta-feira, 10 horas da noite, olha a estrutura que vocês estão criando na vida de vocês para atender alguém e o quanto vocês estão investindo nisso. Não é nada improvisado, não é um teatro, o cliente chega e você improvisa um negócio, não. Vocês entregam, e por entregarem, vocês precisam entender que a prosperidade aqui é um sistema que vai entrar dentro da mentalidade, reorganizar a sua postura, a sua energia, que vai te alinhar com estratégias conscientes para que você passe por um processo de limpeza sobre a sua questão em cobrar o seu atendimento. Tem muito terapeuta que não consegue cobrar. Tem terapeuta que não consegue cobrar, que acha errado cobrar. E eu já escutei muitos terapeutas espirituais falando que não pode se cobrar, porque, enfim. Aqui vocês vão passar por outras limpezas emocionais, de inveja, de comparação, de vitimização, medo de exposição, autossabotagem. Todos esses problemas que a gente passa na vida, vocês vão ter técnicas de limpeza. Vocês vão sair desse conflito interno para terem autoridade moral a orientar os outros. Não vai se tratar de perfeição, porque ninguém é perfeito. Até eu sou errado, sou falho. Mas trata-se de coerência. O terapeuta que se organiza, que organiza a sua própria vida, sustenta melhor a transformação alheia.
Quem fez bingo? Aqui o mago assume a sua missão que irá gerar impacto. Esse impacto gera uma recompensa, seja na quitação dos seus karmas emocionais, na mudança concreta de áreas da vida ou na sua prosperidade financeira. Ele entende que ajudar vidas é trabalho sério e trabalho sério merece um retorno justo. Não importa se você não vai ser remunerado financeiramente. Talvez o seu pagamento é ver a cura de alguém. Pronto, bingo. A morte do antigo eu marca o fim da mentalidade de escassez e da postura imatura. O terapeuta ele rompe ciclos, redefine o seu valor, abandona o papel de salvador e assume o seu lugar de canal consciente. A prosperidade deixa de ser um tabu e passa a ser uma consequência natural. É simples, que nem eu, como mostrei para vocês ontem. Foi ontem que eu mostrei uma cliente que me pagou 3 mil e poucos reais por um tratamento? É o que eu cobro. É o que eu cobro. Tem terapeuta que não consegue ganhar R$ 1.000 por mês. Aqui nasce um terapeuta que pode orientar porque vive aquilo que ensina. É simples. Tem terapeuta que não ganha, sei lá, nem R$ 1.000 por mês com isso. A clareza interna é quem ilumina a rota, exatamente. Seu amigo está todo vapor. O rimol? Todo mundo concentrado. A egrégora do chefão, né? Exatamente. Aí nós vamos passar para a aula 7. São 9 aulas. Depois das 7 tem mais 2 e a gente vai para a técnica. Eu sei que eu já estou passando do horário com vocês, tá? Mas essa técnica é a técnica de iluminação e clareza, tá? Essa é a técnica, não, perdão. É a aula onde eu vou ensinar para vocês como acontece a materialização do propósito. Do propósito terapêutico ou do propósito da sua vida, tá? Você agora é um mago da nova era. Você se formou, você será um mago nesse estágio. Então você precisa entender que agora quem vai atravessar os milagres é você. Aí que vem os milagres e as revelações. A iluminação representa o momento em que a missão se manifesta com clareza. E aquilo que era uma preparação invisível se torna visível. A minha terra prometida. O meu momento chegou. Olha que lindo. A base psicanalítica para isso, a iluminação, ela simboliza a integração do conceito à consciência. Quando conteúdos reprimidos são reconhecidos e organizados, surge-se a clareza interna. A autossabotagem diminui quando o sujeito entende os seus próprios mecanismos psíquicos e deixa de agir por impulso inconsciente. Olha que lindo. A base neurocientífica, quando há coerência entre identidade, crença e propósito, o cérebro reduz os conflitos internos e ativa redes ligadas à motivação, foco e execução. Mestre, da onde vem energia para estudar o dia todo, criar curso, e toda hora cria um curso, toda hora ajuda e não sei o quê? Porque eu tenho isso, eu tenho a minha identidade, eu tenho a minha crença, o meu propósito, o meu cérebro está programado para isso, porque eu aceito a minha missão. Bingo! Clareza mental melhora as tomadas de decisões e traz uma consistência comportamental. Essa iluminação dessa aula irá representar o momento em que o terapeuta deixa de atuar por insegurança e passa a atuar por clareza. Aqui trabalharemos a inspiração como acesso organizado ao consciente profundo, não como intuição solta. Vocês serão inspirados. Ah, acordei hoje, talvez eu vou escrever um protocolo. Agora, se eu for pegar alguém com depressão, eu vou fazer a mesa de São Miguel Arcanjo, eu vou fazer um divórcio energético. Vocês têm protocolos escritos? Quem aqui escreve protocolos? Mas escreve de verdade, porque quem falar que sim, e eu quero ver, eu quero que me mande depois foto dos protocolos escritos. Gente fugindo. Porque é verdade, falar que monta. Quero ver cadê os protocolos. Deixa eu analisar para ver se algum é coerente para testar. É simples. Aqui chega de imaginação. Aqui vocês serão guiados e intuídos por uma síntese coerente. A inspiração, o desejo, a vontade.
O terapeuta aprende a realizar a leitura energética avançada, conecta a percepção simbólica à análise psíquica estruturada e começa a compreender o inconsciente do cliente de forma profunda, sem dramatização e sem projeção pessoal. Neste módulo, nós vamos desenvolver clareza diagnóstica. Cada módulo desse tem ferramentas, tá? Vocês terão ferramentas. Ou é uma técnica de reprogramação, ou é um biômetro, ou é um protocolo com gráfico, ou é uma mesa. Vocês terão ferramentas, tá? Vocês vão entender com clareza para fazer o diagnóstico. O terapeuta ele aprende a distinguir sintoma de causa, emoção passageira de padrão estrutural, narrativa superficial ou mentirosa, conflito central. A comunicação irá se tornar transformadora, porque é preciso que vocês tenham clareza para poder orientar. Aqui vocês vão ter uma autoridade natural, que vocês se tornarão autoridade. Sabe quando você escuta de um cliente assim, nossa, eu fui num terapeuta e ele era muito bom, que eu indiquei ele para todo mundo? Você vai ser o indicado agora. Porque você vai saber o que você está fazendo, a ponto das pessoas quererem te indicar. Aqui nós também iremos trabalhar a eliminação da confusão interna e da autossabotagem do terapeuta. Você passando por isso, você vai poder orientar outras pessoas. Muitos terapeutas carregam dúvidas, medo de exposição, insegurança financeira. Aqui você vai se olhar, vai revisitar o próprio sonho e por que desejou ser terapeuta. Qual vida que você quer construir? Agenda cheia não é vaidade, é consequência do seu valor. Você é um mago da nova era. Você tem ferramentas. A prosperidade tem que ser o seu estado natural de ser. Neste módulo também teremos ferramentas práticas, vindas da radiestesia e de outras abordagens terapêuticas, para trazer clareza. A iluminação marca o momento em que o mago da nova era compreende que o seu sonho profissional é legítimo. E ele pode viver daquilo que ama, pode ajudar pessoas e pode prosperar com ética. Aqui a missão deixa de ser intenção e se torna realidade organizada. Olha que lindo. Chega de ser só espirituoso. Vamos colocar em prática. É o estágio da clareza plena. Você vai integrar o seu inconsciente, eliminando autossabotagem, desenvolvendo leitura técnica, energética, madura e consolidada. Você vai se tornar uma autoridade natural dentro daquilo que você faz. Lindo isso, né? Nós vamos, então, para a penúltima aula. A penúltima aula é o reino interior, a integração da missão do mago. O reino não é externo, o reino está dentro. O chamado definitivo é assumir que a missão não é um evento, não é uma modinha. Ah, tá todo mundo sendo terapeuta fazendo radiestesia, eu vou atrás. Não, é um estado de consciência. A totalidade integrada surge quando o sujeito não luta mais contra si mesmo. Ego, desejo e propósito entram em coerência. Não há mais uma divisão interna. Práticas repetitivas com intenções irão reorganizar os seus circuitos neurais, irão estabilizar estados emocionais, fortalecendo essa identidade de mago da nova era, aumentando o seu propósito. O reino interior representa o momento em que o terapeuta não apenas entende a sua missão, mas passa a viver essa missão com naturalidade. É simples. Eu poderia desligar o meu computador aqui agora, continuar essa aula aqui olhando para vocês, sem olhar para nada, fazer uma técnica sem material e boa, porque isso é natural para mim. Quem fez bingo? Tem que ser natural. É natural. É simples. Aqui, no reino interior, nós vamos trabalhar com fitoterapia. Nós vamos entender ervas energéticas, nós vamos entender sobre o uso de florais de Bach. Esse é um dos bônus que vocês não sabiam. Vocês vão entender um pouquinho do uso dos florais, como trabalhar com os florais, como indicar florais de Bach. E acredito, Romero, por gentileza, Romero, Lisandra e Cris, me manda por gentileza para eu lembrar, igual eu fiz lá no Cura Quântica, vocês não receberam um certificado de cromoterapia? Aqui nesse curso vocês vão receber um certificado extra de floral de Bach. O que é que vocês acham? Pronto, dentro de uma formação ganharam 2. E eu nem terminei, porque eu tenho um presente para quem ficar até o final. Não é só técnica, é um baita de um presente. Vou segurar a língua e vou esperar. Vocês vão ter o uso consciente de ervas, banhos, rezas, orações e os florais.
Floral de Bach como instrumento de reorganização emocional, ampliando o repertório terapêutico do mago. Tá? Também nós vamos aprofundar o uso da palavra sagrada, as orações, as rezas, os mantras, como estrutura vibracional consciente. A vibração da palavra, ela organiza o campo psíquico e fortalece a identidade espiritual. O terapeuta aprende que a espiritualidade simples, quando bem aplicada, é profundamente transformadora. Então, é aqui que vocês vão entender que aquilo que vocês já fazem já é o suficiente. Aqui ocorre a consolidação da identidade terapêutica. O medo de exposição diminui porque não há mais conflito interno. O chamado definitivo não é mais uma dúvida, é a certeza daquilo que você quer para a tua vida. Surgirá, naturalmente, uma assinatura autoral como terapeuta. A sua forma única de atuar, a sua energia própria. Lembra que vocês serão guiados a uma iniciação que trará inspiração? Eu quero ler os livros que vocês vão escrever. Eu quero ler tudo aquilo que o universo trará para vocês. Eu sei que tem terapeutas que vão escrever livros depois desse curso. Eu sei que eu terei terapeutas que vão escrever matérias, terapeutas que vão sair no jornal, na televisão, que sairão como destaque nos jornais da cidade de vocês, com artigos escritos, porque vocês terão inspiração. Talvez hoje, no presente momento, vocês ainda não tenham essa inspiração ou essa visão, mas durante o curso, a consciência de vocês será ampliada, vocês terão reconhecimento. Quem fez bingo, grita bingo, porque isso é muito profundo. Mestre, eu nunca quis escrever um livro, mas um artigo pequenininho para colocar no Instagram, que alguém vai ler e vai mudar a vida dessa pessoa, você vai escrever, porque o universo vai te inspirar para isso, e isso será a sua forma natural. É a sua energia própria, a sua assinatura. O reino interior não é uma expansão externa somente, mas é a expansão da estabilidade interna. É quando o mago entende que o seu poder não depende de um palco, mas da coerência. E essa coerência nasce uma figura de autoridade duradoura, como terapeuta de sucesso, porque ele está conectado com a fonte criadora. O reino interior integra a missão do mago, a espiritualidade, a prática, a identidade profissional. O terapeuta ele vai consolidar a sua essência. Vai ter uma gama vasta de ferramentas e vai assumir definitivamente o seu lugar como mago da nova era. Não por imposição, mas agora por maturidade. Lembra que no começo da aula eu falei que talvez teriam terapeutas que estavam sendo infantis na carreira? É isso. Mestre, tem pré-requisito para a pessoa fazer esse curso? Nenhum. O que eu falo é que façam um curso Cura Quântica 1 e 2, e quem comprou, quem ainda comprar, vai receber o Cura Quântica 1 e 2. Tá? Quem comprar o Magos da Nova Era, aí os monitores fiquem atentos e perguntem para o aluno. Se ele não tiver o Cura Quântica 1 e 2, libera a promoção antiga, que vai o Cura Quântica 1 e 2. Bom, a última etapa dessa jornada. Opa, travou. Oxe. Bom, a última jornada, o meu slide não está indo aqui, gente. Espera só um minuto. Deixa eu ver o que aconteceu. Uai, não foi? Vou deixar nessa tela mesmo. A última jornada, ela se chama A Porta da Ascensão do Mago. Após cumprir a missão, vem a elevação. A ascensão simboliza o retorno consciente à sua origem, à fonte divina, não como fuga do mundo, mas como expansão da autoridade espiritual e da sua maturidade. Ascender, essa ascensão, é sair do ciclo repetitivo, inconsciente, é romper padrões kármicos entendidos como repetições psíquicas não resolvidas. Quando o sujeito integra a sua história, ele deixa de reagir e passa a escolher. E mais, a mudança ela vai se consolidar porque quando novas identidades são reforçadas por práticas,
essa repetição, ela se torna a assinatura vibracional e o sucesso de qualquer pessoa. O cérebro estabiliza essa nova versão e ela é permanente. É simples. Depois de todas essas portas, depois de todas essas passagens dessa jornada, o mago, ele transita entre o mundo visível e o invisível, ele transita entre o início, o meio e o fim, entre o consciente e o inconsciente, entre o mental, emocional e espiritual, e ele não é mais um buscador, nem apenas um operador. Ele se torna uma referência naquilo que faz. Aqui nós vamos trabalhar a eliminação consciente de padrões repetitivos que ainda estavam limitando a sua prosperidade, o seu intuito de liderança e merecimento. O karma, ele é entendido como repetição psíquica não resolvida, mas ao integrar essa nova identidade, as suas experiências irão mudar. O terapeuta, que é você, irá romper os ciclos de escassez, insegurança e autossabotagem. Essa ascensão é o alinhamento entre missão e prosperidade, missão e o cumprimento daquilo que você tinha que fazer nessa terra, do seu propósito de vida. O mago da nova era, ele compreende que a expansão financeira, a eliminação de karmas e uma boa vida é saudável, porque ele caminhou por uma jornada de merecimento. A consolidação de posicionamento premium, é isso que vocês vão ter. É neste momento que vocês vão deixar de ser terapeutas e se tornarão magos. E como marco dessa ascensão, os alunos que ingressarem hoje no Magos da Nova Era vão ganhar o curso de Florais de Bach, que será uma das aulas, e vão ganhar o curso de Reiki nível 1, como presente de consagração para essa nova jornada. O Reiki nível 1 será gravado e será disponibilizado aqui no Magos da Nova Era. Agora vocês vão gritar bingo, né? Mesmo que você já seja reikiano, para aqueles que já são do reiki, a experiência será revisitá-la sob uma nova consciência, porque cada mestre tem o seu jeito de aplicar. Então, a sua estrutura, a sua literatura energética, a iniciação aqui representa realmente a ampliação de um canal, né? Mas mesmo que eu já tenha o nível 1, passa pelo nível 1 de novo, tá? Esse é o meu presente para vocês. Mestre, qual o tempo de duração desse curso? Serão 9 aulas, tá? Amanhã sai a agenda dessas 9 aulas. Eu acredito que vão ficar 2 aulas por semana. Então, aí dá 2 meses, né? 9 aulas. Vamos colocar aí que o mestre engasgue em alguma das aulas e saiam 10 aulas, tá? Mas eu não tenho noção de duração. A pessoa pergunta quantas horas de curso, não tenho noção. Tem aula nossa que é para durar 1 hora, dura 2 horas e meia. Eu não tenho noção, tá? Esse curso realmente ele tá na mão de Cristo e é Cristo quem vai conduzir tudo, tá bom? Até aqui tudo bem? Tudo em ordem? Vamos para a técnica? Quem aqui quer ir comigo para a técnica de reprogramação mental? Inspira fundo. Isso. Encontre um lugar tranquilo, uma posição tranquila, sente-se com a coluna ereta. A sua coluna ela precisa estar retinha, em postura de dignidade. Feche os seus olhos e respira profundamente. Um relaxamento com a coluna reta e a cabeça alinhada. Isso. Deixe que a sua atenção se recolha do mundo lá fora e comece a mergulhar na sacralidade do seu eu interior. Isso. Imagine agora, visualize agora uma escada de luz branca e cristalina em espiral surgindo diante de você. Essa escada desce suavemente da sua mente lógica até o santuário do seu coração. Isso. Com cada respiração, desça um degrau, mais e mais e mais. A cada passo, o peso do mundo se dissolve. Isso. O peso do mundo se dissolve. Você está chegando
no seu centro de poder. Você está chegando no seu centro de poder. Ao final da escada, há uma porta de ouro branco. Ela emana uma energia morna e acolhedora. Ela só pode ser aberta pela chave da compaixão. Coloque agora a mão sobre o seu coração e sinta o pulsar da sua missão. Diga internamente, com intenção: eu passo pela porta da minha essência. Eu deixo para trás o ego e entro no templo sagrado da cura. Eu estou pronto para servir. Isso. Permaneça nesse espaço, sinta a frequência mudando, o ar aqui é puro, carregado de partículas de milagre. Agora, perceba que você não está só. A atmosfera fica mais doce, mais amorosa. Diante de você, uma presença de luz se forma. Ele é o Mestre Jesus. Permita-se vê-lo exatamente como o seu coração desejar imaginá-lo. Pode ser como um homem de vestes simples, como um ser de pura luz ou apenas como uma sensação avassaladora de amor incondicional. Não force essa imagem, apenas sinta a presença. Ele sorri para você. Não há julgamento nos olhos dele, apenas um reconhecimento profundo. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você veio fazer. Ele se aproxima e diz: eu esperei por você. A nossa obra juntos é grande e eu preciso de mãos dispostas na terra. Ele te pergunta: você aceita caminhar ao meu lado? Respire essa aceitação. Sinta ele te apoiando, encorajando a sua alma a assumir o seu papel. Ao lado do mestre, você vê um grande relógio, o relógio da criação. Mas ao invés de contar horas, ele pulsa em ritmos de cura. Coloque a mão sobre o seu coração e diga mentalmente: eu abro a porta do meu coração para operar milagres no tempo de Deus. Eu sou a presença da cura. Onde eu estou, a luz atua. Sinta a sua ansiedade desaparecer. O tempo do mago da luz é o eterno agora. Isso. Leve a sua atenção para as palmas das suas mãos físicas. Comece a respirar com intenção. Mantenha esse ritmo. Agora, visualize o Mestre Jesus colocando as mãos dele sobre as suas. Sinta o calor. Sinta uma transferência de autoridade espiritual. Ele está ativando os chakras das suas mãos e ele diz: o que você tocar com amor, eu tocarei com poder. Isso. Ele ativa agora em você a certeza da fé inabalável. Visualize em primeira pessoa você atuando como o mago da luz. Veja uma cena futura. Você está diante de alguém que precisa de cura ou de uma situação que você precisa de um milagre. E o que você faz? Como você se move? Sinta a energia saindo das suas mãos. Veja a matéria se transformando. Veja a tristeza virando alegria, a doença virando saúde, a escassez virando abundância. Sorria. Você não está fazendo força para nada. Você é apenas o canal. O milagre está fluindo através de você. Agora, o Mestre Jesus te conduz a um espaço antes da forma. Um lugar de luz líquida. Você está na sua concepção espiritual. Você escuta a voz do Criador te dizer: meu filho, antes que você estivesse no ventre, eu te consagrei. Eu te fiz um curador. Eu te fiz um mago da minha luz. Você não precisa ser aceito pelo teu pai ou tua mãe, porque eu só usei eles para te trazerem para a terra.
Eu te escolhi antes mesmo do seu nascimento. Veja sua alma descendo, passando por estrelas, trazendo códigos de cura de dimensões superiores. Você caminha agora pelo vale dos curadores ancestrais. Você vê grandes magos, santos e terapeutas que vieram antes de você. Eles abriram o caminho ancestral. Isso. Agora você vê um ancestral te olha e diz: nós guardamos o conhecimento para que você pudesse aplicar o milagre. Ele te entrega um cetro de luz, um bastão de cristal. E Deus diz para você: você não precisa mais buscar o poder, você é o poder. Você é o poder em movimento. A cura acontece porque você está presente e eu estarei contigo em cada gesto. Diga mentalmente: hoje eu aceito, eu recebo a unção e permito que minhas mãos sirvam à luz maior. No centro desse espaço sagrado, Jesus estende a mão novamente. Nela, ele segura uma esfera de luz dourada e dentro dela está a capacidade de operar o impossível. E ele diz para você: tome, é seu por direito de herança. Agora você vibra, agora você cura, agora você é. Você pega a esfera e coloca no seu peito. Ela se funde ao seu coração. Sinta o seu corpo vibrar. Você se tornou um pilar de conexão entre o céu e a terra. Mãos no coração. Repita com reverência e autoridade: eu sou, eu sou. Eu sou aquele que restaura vidas. Eu sou, eu sou. Eu sou um mago que pelas mãos manifesta o milagre. Eu sou um mago da luz divina operando na terra. Isso. E compreenda que você não precisa mais pedir por milagres. Você se tornou o ambiente onde o milagre acontece. Isso. Você se tornou o ambiente onde o milagre acontece. Sinta essa verdade dentro de você. Sinta. Isso. O Mestre Jesus sorri e diz: está feito? Vamos trabalhar? Você olha para cima, um raio dourado te toca o topo da sua cabeça e você escuta: você veio para servir, mas servindo você irá receber as palavras certas, os símbolos certos, os gestos certos, a direção certa. Eu irei colocar uma estrela para te guiar. Isso. Neste momento, a presença do Pai Criador olha nos seus olhos e diz: você agora vibra na frequência do milagre. Isso. Você é um milagre e você opera um milagre porque você tem acesso direto à fonte criadora. Veja o Mestre Jesus à sua frente. Veja as cores, a luz saindo das suas mãos. Sinta a emoção, a alegria de ver o Mestre Jesus à sua frente. Visualize-se agora em sua missão. Veja-se impondo as mãos, falando palavras que libertam, operando pequenos e grandes milagres na vida das pessoas. Sinta a emoção, a alegria de ver o outro curado, a gratidão de ser um instrumento. Ouça o Mestre Jesus. Ele está logo atrás de você, amparando cada passo, soprando a sabedoria em seu espírito. Você não está tentando ser um mago, você já é. O Mestre Jesus está te treinando na arte da criação viva. Isso. Com as mãos no coração, sinta Jesus respirando junto com você, com cada célula do seu corpo. E você diz: eu sou, eu sou. Eu sou aquele que porta a luz pelo coração. Eu sou, eu sou. Eu sou um mago.
da nova era para ajudar muitas pessoas. Respire lentamente. Você não precisa mais perguntar se é capaz. Você recebeu o toque do Mestre? Você sentiu o poder da cura fluindo? Deus não está longe. Ele respira em seus pulmões e cura vidas através de você. Inspira fundo. E sinta esse poder de mago da nova era invadindo o teu peito. Sinta esse chamado e diga sim. Diga para Jesus: eu não sei como, mas eu serei um mago da nova era. Eu serei um portal de luz para muitas pessoas. Está feito, está feito, está feito, está feito, está feito, está feito. Inspira fundo e no seu momento você pode voltar. Todo mundo bem? Podem ir voltando. Tô com o olhinho vermelho, acho que eu chorei um pouco também na técnica. Que incrível, né? Que incrível. Como é que vocês estão? Digitem aqui para mim nos comentários. É isso. Coração explodindo, emocionada, uau! Sem palavras no momento. Cardíaco muito quente. Emocionada. Desidratado. É isso. Morri, mas passo bem. Esse foi o melhor comentário. Amados, amanhã sai o cronograma das aulas do Magos da Nova Era. Nós estamos com um pacotinho, né, de vários cursos para o Magos da Nova Era. O Magos da Nova Era vai ter um grupo no Telegram, onde nós teremos assuntos mais espirituais ali, vou revelar alguns segredos, algumas coisas. Não é obrigado, tá? O acesso ao grupo espiritual, mas ele vai existir como promessa, desde que eu iniciei a chamada desse curso, eu prometi isso. Alguém tem alguma dúvida? Os combos do mago. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ó, tem 2 combos do Magos da Nova Era. O primeiro combo do Magos da Nova Era, ele é assim, tá? Ele vem... O curso Magos da Nova Era de acesso vitalício para quem comprar hoje. Quem comprar depois é só 1 ano de acesso. A mentoria Despertar Quantum. O Despertar Quantum 2, que vai ser gravado nos próximos finais de semana. O curso Cura Quântica 1, o curso Cura Quântica 2 e a neuroreprogramação com a Cura Quântica 8D. Esse é um combo. Mestre, eu já tenho todos esses cursos, não me interessa. Então, vocês podem comprar o combo 2, que ele vem o curso Magos da Nova Era, o Metaneuroradiestesia, Despertar Quantum 2.0, a neurogestão da energia sexual e o divórcio energético e o Cura Quântica 8D. Melhorou para quem já tinha todos os cursos? Aí agora vocês podem comprar os novos, porque o Metaneuroradiestesia vai ser gravado, né? E o Neurogestão da Energia Sexual também. Divórcio Energético já está gravado, Cura Quântica 8D já está gravado, Magos começa agora essa semana, Despertar Quantum 2 está para qual data, Romero? A gente falou esses dias? Ambos os cursos, tá? Ambos os pacotes. 12 parcelinhas de R$ 59,90. R$ 59,90 não é uma pizza por mês, gente. Pega o cartão de crédito do marido e fala, ó, minha pizza por mês agora vai ser no curso. Eu quero me tornar, eu sou um mago da nova era já. A partir do momento que comprar o curso, já se torna um mago.
Do começo para o final não tem mais volta, só tem olhar para frente. Despertar Quantum é quando? Alguém consegue me falar? Dia 20, 21, alguma coisa? É isso. Tem mais algum recado, monitores? Ah, é no próximo final de semana, não nesse agora, no próximo, é isso? Ou nesse agora? Não lembro, tô perdido. Nesse final de semana, a gente pode inventar alguma coisa, né? O que será que o mestre vai inventar? No outro final de semana, não nesse, no próximo, começa o Despertar Quantum 2.0, a jornada do mestre interior, dia 21, tá? Nesse eu acho que eu vou meter aula para vocês, hein? Pra gente ficar num retiro espiritual. Ou a gente pode lançar um retiro espiritual online. Olha as inspirações do mago. Vocês querem essas inspirações para a vida de vocês? Essa força? Então vamos fazer o seguinte. Ah, e hoje é dia 12? Hoje, ainda na madrugada de hoje, nós vamos colocar os nomes de todo mundo que participou do tratamento coletivo. Se você não participou, chama o Romero, tá? O Romero que está cuidando dos tratamentos coletivos. Credo, pensei nisso no começo da aula, no retiro espiritual. Se desse para fazer uma roda de rapé, hein? Que legal. Talvez a gente faça um retiro espiritual, um retiro online na sexta-feira, durante a tarde. Tipo, a gente pode começar. Olha o mestre já inventando coisa. Começar tipo 2 da tarde e para 10 da noite. E no sábado a gente começa 2 da tarde para 7 da noite. E no domingo a gente faz a mesma coisa, mas um retiro mesmo, onde a gente repassa todos os cursos. Ai, que delícia! Todas as mesas, todas as técnicas, todas as reprogramações. Muita coisa, né, gente? Calma. Eu vou estruturar isso. Não estou prometendo nada aqui, hein? Vou estruturar para a gente. Um retiro espiritual. Gostei, um retiro espiritual online. Um final de semana vai ser pouco. Não, só para a gente unir, ou um final de semana de reprogramação mental. Não sei, eu vou estruturar alguma coisa, eu lanço para vocês. Nessa, porque essa é a semana do carnaval, eu tenho que pegar vocês para tirar desse foco maligno e colocar vocês aqui, para reprogramar a mente, para fazer dinheiro. Exatamente. Alguma dúvida sobre o curso, sobre o Magos? Eu comecei, era 8h30, 9h30, 1h, 10h30, deu 2 horas de aula. Jesus. Uau. Eu tenho que cuidar da minha alergia ainda. Meus amados quânticos, é um prazer imenso sempre estar com vocês. Um beijo no coração de todos e nós nos vemos na... Amanhã eu libero para vocês o... Tem a formatura, olha aqui, a Carla lembrou de uma coisa. Tem a formatura dia 15 do Radiestesia Alquímica. Boa, Carla, boa, boa, boa. Tá. Tá, dia 15 é no sábado, é isso? Ou domingo? Tô perdido. Vamos fazer o seguinte, mantém a data da formatura, que já é um dia pra gente ficar já para a gente ficar mais inerte do carnaval. Dia 15 é domingo. Eu vou pensar no que fazer na sexta e no sábado e mando no grupo para vocês. Beijo e chamem os monitores para aproveitar o curso. Magos da Nova Era, sejam bem-vindos a essa nova experiência.